Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais uma Terça do Toque. Essa é aquela terça que eu amo e eu acredito que a grande maioria de vocês também, porque eu vou responder dúvidas, perguntas e comentários de vocês. Então vamos lá, vamos começar. Só lembrando, o nosso último vídeo foi propaganda do Toque, então a propaganda enganosa que o Toque faz. E eu pedi para vocês colocarem comentários neste último vídeo para eu poder responder hoje. Então, vamos lá. Vamos começar então com o comentário do João Francisco. O João Francisco bate ponto aqui na Terça do Toque, sempre está aqui presente, foi o primeiro a comentar, então vamos começar com ele. Muito obrigado, Leila, você não tem noção do bem que nos faz com suas sábias palavras e muitos coraçõezinhos. E ele também coloca, é bem assim, Leila, o toque nos leva a rituais de compulsão, nos dá um alívio momentâneo, mas logo em seguida vem outro e assim vai, nos escravizando e nos deixando exausto com a mente cansada. Hoje sofro muito com os pensamentos intrusos. Isso que o João colocou, pra mim, né, faz muito sentido. Eu gosto de pensar no toque como, imagina uma pessoa, um homem ou uma mulher, enfim, vou falar homem porque vai ficar mais fácil, tá? Mas não se sintam julgados. Um homem que é casado. E esse homem, em algum momento, tem uma amante. E aí, essa amante, em algum momento da relação, depois de um tempo que eles estão juntos, começa a extorquir ele, começa a ameaçar, falando assim, ó, se você não me der isso, eu vou contar pra tua esposa. Aí ele vai lá e compra o fone que ela queria. Ele compra o fone, beleza. Daqui a pouquinho ela começa a pedir um celular. Ele fala, bom, o celular é uma coisa mais cara, vou dar e ela vai ficar quietinha, ela vai sossegar. Nada, ele vai dar pra amante o celular com a ideia de que a amante vai parar de ameaçar ele. Ele vai lá dar o celular, nada. Daqui a pouquinho, ela pede o quê? Nada mais, nada menos que um carro. Aí ele pensa, caramba, um carro. Não, um carro a gente tá falando de muito dinheiro, eu vou ter que abrir mão da minha poupança, vou ter que mexer no meu dinheiro que tá guardado, minha esposa pode descobrir. Mas também, se eu não der o carro, ela vai ir, vai contar pra minha esposa, vai contar na minha igreja, vai me desonrar na frente de todo mundo da minha cidade. Aí o cara queima muito neurônio, entre aspas, tô brincando, tá? Não existe isso. Ele pensa, no final ele vai lá, parcela e compra o carro pra amante. Aí dá o carro pra amante. Aí ele fala, bom, é isso, você não tem mais nada pra levar de mim porque eu não tenho mais nada. Aí tudo bem, ela fica quieta por um tempo, daqui a pouquinho, pronto, ela tá pedindo um apartamento. E aí, não tem fim. Então, quando eu penso no toque, eu penso nessa situação, é isso que vem na minha cabeça. Vem outras também, mas essa é uma que vem muito na minha cabeça, assim, que não adianta você dar, nunca tá bom, nunca é suficiente, ele sempre quer mais e mais. Qual seria a saída? Não sei, talvez o cara chegar pra esposa dele, não sei o que vocês acham, mas assim, chegar e enfrentar mesmo, saber que ele pode, sei lá, pode ser horrível, sei lá, ela pode agredir ele, ela pode xingar ele, ela pode postar na internet, eu não sei o que ela vai fazer, mas apesar de ser horrível ter que enfrentar a esposa, nada do que ele tá fazendo com a amante vai garantir. Ele pode dar o mundo inteiro pra amante e no final das contas ela chegar e contar pra todo mundo na frente da igreja que ele é amante dela. Então, não garante absolutamente nada. Garante o silêncio por aquele minuto, por aquele momento. Daqui a pouquinho, ela pode pegar e botar a boca no trombone e contar pra todo mundo. E contar pra todo mundo. Então, talvez a saída seria ele lidar com essa situação horrível, que vai ser contar pra esposa dele, correndo o risco de ser, sei lá, agredido, correndo o risco de ser envergonhado em praça pública, de ter um divórcio ali, correndo o risco disso tudo. Talvez seja melhor ele lidar direto com esse problema do que ele ficar dando 1 milhão de voltas com a amante, pra então, no final das contas, a amante pegar e vir e contar pra todo mundo. Não sei qual a opinião de vocês. Vocês acham que era melhor o cara contar logo pra esposa? Ou não? Segue aí, vende até as cuecas pra dar pra amante. O que vocês acham? É o que o Toque faz com vocês, tá? Então, coloque aqui o que vocês acharam dessa primeira analogia. Seguimos, pessoal. Vamos lá. Luciano Nascimento. Leila, você é ótima em assuntos de toque. Muito obrigada. Aí ele diz, muito obrigado. Quando você tiver tempo, faz falando de compulsão mental pra aliviar os pensamentos. Luciano, a compulsão mental, o problema dela, né? Às vezes eu acho ela até um pouco, não só eu, outras pessoas também acham ela até um pouco mais difícil do que aquela compulsão que é visível. Porque, por exemplo, às vezes, de fato, como ela é mental, ela é mais difícil da gente, entre aspas, mensurar, mais difícil da gente conseguir, às vezes, trabalhar dependendo de como é essa compulsão. Porque ela, às vezes, é tão automática, às vezes as pessoas nem percebem que elas fazem essa compulsão mental. O que seria isso? Ela segue a mesma lógica, é algo que vai vir com o objetivo de aliviar alguma coisa que veio no pensamento. Então, por exemplo,
Eu ter que ficar repetindo na minha cabeça que eu não sou racista, não sou racista, racismo não, racismo não. Isso é uma compulsão mental. Eu ter que ficar repetindo na minha cabeça que eu não abusei de alguém, eu não fiz nada. Eu ter que ficar repassando uma cena na minha cabeça para ter certeza que eu não falei nenhuma palavra ruim. Eu ter que ficar, sei lá, rezando 15 vezes alguma coisa. Tudo isso que está acontecendo na nossa cabeça de forma repetida, com o objetivo de aliviar alguma angústia, ou de garantir algo, ou de buscar ter alguma certeza, tudo isso acaba sendo essa compulsão mental. Não é o pensamento que eu pensei e me perguntei, será que eu atropelei alguém? Isso não é uma compulsão, é a pergunta. Agora, o que eu faço com esse pensamento pode talvez ser uma compulsão. Exemplo, eu tenho que ficar repassando a cena na minha cabeça. Olha, eu saí da escola da minha filha, quando eu saí eu peguei e virei à esquerda, aí eu repasso todo o trajeto na minha cabeça. Então, isso seria a compulsão mental, tá, Luciano? E o caminho é qual? A gente também listar todas as compulsões que você tem, mentais ou não, organizar isso numa escadinha, numa hierarquia que a gente chama, do mais fácil para o mais difícil, ou como eu sempre digo, do menos difícil para o mais difícil, e você ir reduzindo gradualmente. Então, se você tem que ficar repassando a cena para ter certeza que você não atropelou alguém, você vai adiar isso, você não vai fazer. Mas vai vir ele automático, tudo bem, é um treino. E a gente vai treinar o nosso cérebro de que, olha, você tá a vida inteira fazendo isso, mas agora você não vai mais fazer. E devagarzinho, né? Eu fiz o vídeo esses tempos sobre mudança. Mudança é difícil, mas é um processo. Se a gente não tem consistência, se a gente não insiste, realmente acaba sendo ainda mais difícil. Então, devagarzinho vai reduzindo. E é muito importante que você tenha um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso também, mas psicólogo com certeza, para te ajudar nesse processo, tá, Luciana? Aí a Adriana coloca, como você lembra a Cléo Pires? Amo seus vídeos. Obrigada, Adriana. Vocês acham que eu pareço a Cléo Pires? Vamos colocar aqui uma imagem da Cléo Pires. A maioria das pessoas me acha muito parecida com a Tata Fersosa. Thaís Fersosa é a esposa do Michel Teló, que, enfim, é apresentadora, atriz, bastante famosa também. O que vocês acham? Pareço a Thaís Fersosa? Pareço a Cléo Pires? Não pareço ninguém? Pareço só a Leila? Me digam aqui. Pronto, aleatório, agora voltamos. O Antônio Geraldo coloca, né, em relação ao último vídeo, será que o meu toque é o João do gás? Ou a nicotina? Aí ele coloca, se é um ou outro, não me importa, vou seguir em frente. Isso aí, Antônio, não importa o nome que a gente vai dar, não importa quem que ele está tentando ser, o importante é vocês entenderem que ficar dando corda para o toque não é a saída. A gente precisa cada vez mais se fortalecer para seguir sem ser norteado por ele, sem ser comandado, controlado pelo toque. Também em relação ao nosso último vídeo, a Márcia Stockmans, espero que eu tenha falado certo. Ela coloca, criativa abordagem, nos anos 80, lembro que cada marca de cigarro tinha um público-alvo. Por exemplo, a marca de cigarro Free, ela coloca que era para profissionais criativos. A Carton era para classe A. Hollywood, esportistas na água, Marlboro, peões, fazendeiros. Faz muito sentido. Depois que você falou isso, Márcia, fiquei pensando, falei, realmente faz bastante sentido. Obrigada pela tua contribuição, Márcia. Antônio Geraldo pergunta, por que você fala especificamente sobre toque? Há uma razão pessoal? A razão, eu gosto muito de uma frase que uma seguidora aqui, ela participou do Work Talk e tudo, ela me conheceu aqui no YouTube também, e me segue lá no Insta, ela colocou assim, que eu sou uma ativista do toque. Eu amei isso que ela falou. Tá, mas por que eu falo muito sobre toque? Quando eu me formei, eu não comecei a atender direto. Eu morava em Foz do Iguaçu, no Paraná, que é onde eu moro, inclusive, hoje. Atualmente, eu morava em Foz, mas eu ia casar e ia mudar para São Paulo. Então, eu não comecei a atender imediatamente. Aí, no que eu mudei para São Paulo, eu fiz minha especialização em terapia cognitivo-comportamental em São Paulo, num centro muito específico disso em São Paulo. E lá, eles começaram, depois de um bom tempo, me encaminhar paciente. E a minha primeira paciente que veio é o que eu chamo de paciente de livro. O que é um paciente de livro? Sabe quando a gente abre o livro e aí tem ali tudo bonitinho, parece uma receita de bolo, mas quando na prática não é nada daquilo, mas ela era. Eu conseguia facilmente identificar quais eram as crenças dela, o que era isso, o que era aquilo, e era uma paciente que tinha toque. Então, eu gostei muito de atender o caso dela e a partir disso começaram a aparecer outros pacientes que eles me encaminhavam de toque também. E no que eles começaram a encaminhar, eu comecei a atender bastante toque. Não só toque, atendi outras demandas também. E depois de um tempo, eu sou bem perdida com datas, mas então não sei depois de quanto tempo. Depois de um tempo eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, no YouTube, sobre toque. Fiz uma série, quem voltar bem, há 8, 9 anos aqui no canal, é só colocar vídeos mais antigos. Vai aparecer lá uma lista de 4 vídeos sobre toque, muito rica, tá? Eu não tinha tanta desenvoltura para gravar o vídeo, mas assim,
Eu trouxe ouro lá naqueles vídeos, então se alguém tiver paciência de ver um vídeo antigo meu lá, tem bastante coisa muito rica, de verdade. E aí por que então eu atendo toque? Porque eu comecei a ver que eu levo jeito para atender e eu tenho muito essa coisa do meu senso de justiça, né? Então assim, eu não gosto de ver injustiça, eu sinto que vocês são muito injustiçados pelo toque de vocês. Então, como aquela minha seguidora colocou para nós, acho que eu posso falar o nome dela, ela não vai achar ruim, como a Joana colocou, aí eu me tornei uma grande ativista pelo toque, então eu gostei desse título que ela colocou pra mim, e aí eu me tornei essa ativista pelo toque. Então não foi por uma razão pessoal, não teve nada pessoal no sentido de que eu, um familiar tem toque, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que coincidiu que a minha primeira paciente tinha toque e depois a vida foi me trazendo, eles começaram a ver que meus pacientes de toque voltavam, eu atendia presencial, começaram a ver que voltaram e começaram a me indicar outras pessoas que têm toque, aí amigos da minha especialização começaram a indicar também, e assim comecei a produzir conteúdo, mais gente de toque começou a me procurar e a minha experiência com toque começou a aumentar muito, então tem mais a ver com isso. Eu sempre brinco que o toque me escolheu, não fui eu que escolhi. Então foi isso, e espero que eu possa estar honrando essa escolha e me digam se vocês gostaram de saber que a vida me levou para esse caminho para eu estar cada vez aí mais próxima de vocês, porque senão talvez eu estaria falando de outro assunto, de resiliência, de cultura, de sei lá o que. Talvez a gente nem teria se conhecido assim, através, né, do virtual. Enfim, essa é a minha história com o toque. Muitos de vocês talvez já sabiam, né? Vamos para a próxima pergunta. Seguimos aqui com um comentário da Ana Lívia. Ela diz assim, ó, comentando aqui para demonstrar reconhecimento de um conteúdo extremamente necessário para pessoas que possuem qualquer tipo de toque. Me reconheci através de seus vídeos, já iniciei o processo terapêutico no TCC, parabéns, Ana, e tenho muita fé que irei me curar / controlar o toque. Gostei da palavrinha ali que você usou. Estava muito mal passada essa última semana e seus vídeos têm me ajudado a entender os mecanismos do toque e a sua voz na minha cabeça. No mais, quero dizer que não importa o quão intenso esses pensamentos sejam, de qualquer natureza intrusiva, eles não são reais. São carregados de distorções. Olha, gente, que importante é falar da Ana. São carregados de distorções, acusações, personificação negativa, somente pelos próprios sentimentos de nojo, repulsa, tristeza e culpa. Reconhece-se que, de fato, você, como ser consciente e superior a qualquer pensamento, se sente e enxerga tudo aquilo. Rezo por todos vocês que passam por esse transtorno, acreditem em você, façam terapia, tomem remédio, se necessário. Rezem se forem de crença, se vocês, forem alguém que acredita em algo, pois isso nada passa de um transtorno. Fiquem com Deus. Ana Lívia, muito obrigada pelas suas palavras, faço das suas palavras as minhas. Olha que importante, né, ela ter começado a enxergar que ela tem esse problema, ela foi atrás de ajuda. De novo, a pessoa esqueceu de colocar o microfone, mas seguimos sem drama hoje, vamos lá. Deixei aqui aberto. Enfim, que eu comecei a gravar, aí eu tive que atender, aí agora eu tô no meu horário de almoço, vou gravar mais um pedacinho, vou descer almoçar e depois talvez eu tenha que continuar o vídeo, vamos ver quanto eu consigo andar agora. Então por isso que eu tô aqui aceleradinha. Ana Lívia, obrigada pelo seu comentário, faça das suas palavras as minhas. Pessoal, esse é o caminho, a gente tá falando de pensamentos que são distorcidos, que existem erros clássicos, né, de distorções, eu achar que o pensamento tem poder, eu achar que porque eu tô pensando significa alguma coisa, eu achar que pensar é cometer, tudo isso são erros clássicos de pensamento, que quando vocês começam realmente a ter consciência, como ela falou, como a Ana falou, né, quando vocês começam a perceber que vocês são superiores a esse pensamento, a relação de vocês com eles muda. Obrigada, agora vamos para o próximo. Elisângela, ela diz o seguinte: o que fazer para se livrar do pensamento obsessivo, aquele que traz culpa, medo, confusão? Geralmente são com as pessoas que mais amamos. Então, Elisângela, imagina que a gente está falando aqui de pensamentos violentos, agressivos, algum pensamento mais repugnante, né? Imagino que seja isso. A gente não vai focar, Elisângela, em eliminar o pensamento da cabeça. A gente foca em mudar a sua relação com ele. Então, não dá para eu resumir aqui, como, né, nesse vídeo que vai ficar bastante longo, não dá para eu falar só disso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: reconheça qual é o pensamento, quais são as distorções relacionadas a esse pensamento. Então, por exemplo, quando o pensamento pega e diz para você que você está desejando algo de ruim contra alguém que você ama, espera, eu briguei com essa pessoa, eu realmente estou achando e eu quero de verdade que algo de ruim aconteça. Quando esse pensamento vem, ele não está me gerando, como você mesma disse, culpa, medo, confusão? Então assim, poxa, se eu estou me sentindo culpada, se eu estou com medo, talvez eu não estou de acordo com esses pensamentos. Então, identifique quais são os pensamentos, identifique assim, o quanto eles
podem estar distorcidos, o quanto... Tenta verificar meus vídeos de distorções cognitivas, que vai ficar mais fácil de você entender. Tenta perceber, assim, o quanto eles não estão realmente alinhados a quem você é. Olha para a tua história de vida, né? Eu gosto de usar essa reguinha para representar a nossa história de vida, dependendo do vídeo, né? Cada hora essa régua tem uma função. Ela é um bombril aqui, versátil. Então, assim, ó, tenta olhar na tua história de vida. De maneira geral, você tem atitudes agressivas, violentas, atitudes que violam, que desrespeitam o direito dos outros. Você é essa pessoa que as pessoas considerariam como ruim? Você é essa pessoa ou o contrário disso? Eu imagino que seja o contrário, porque se a gente está falando de pensamentos que estão te gerando culpa contra pessoas que você mais ama, então a gente está falando de alguém que não tem, eu imagino, um histórico de atitudes ruins contra as outras pessoas. A gente está falando de uma pessoa que é boa. Então, usa a tua história de vida como evidência, como prova para você mostrar para o toque que ele não é real. E mais pra frente, faça a tua terapia, obviamente, faça a tua terapia, se necessário, toma remédio, não dá pra ficar sem terapia, vocês precisam fazer terapia pra saber lidar com esses pensamentos. E mais pra frente, no futuro, quando você conseguir, simplesmente deixa o pensamento vir. É difícil, eu sei, mas com treino, com bastante tempo de terapia, você vai conseguir deixar esse pensamento vir e entender ele como um barulho da sua mente, só um barulhinho chato que você vai tentar deixar vir, e saiu, vai ficar lá, mas você não vai dar tanta bola, você vai tentar desencanar em relação a ele, mas isso mais pra frente. Por hora é contestar, corrigir, identificar porque tá distorcido, não deixar o toque te enganar, tá bom? Resumidamente é isso, porque ainda tem bastante coisa pra gente falar. Ana Clara: oi Leila, o que fazer quando eu não conseguir diferenciar o que é real e o que é uma falsa memória? Amo seus vídeos, me ajuda muito, obrigada. Obrigada, Ana, fico muito feliz que eles estejam sendo úteis. Ana, quando a gente está falando de algo que efetivamente aconteceu, a gente tem em vários sentidos, os nossos sentidos, por exemplo, provando isso para nós. Então, por exemplo, vamos supor que eu bati o carro, tá? Eu vou lembrar, eu vou ter essa memória do meu corpo sendo... Opa, olha o barulho da cadeira. Do meu corpo sendo projetado para frente. Eu vou ter essa memória desse meu sentido, do meu corpo estar sentindo isso. Eu vou ter memória do meu sentido da audição, onde eu escutei o barulho da batida. Eu vou ter memória fidedigna, real, de quando, por exemplo, vamos supor que eu bati o carro e o cara veio e me xingou, ou a mulher veio e me xingou, me chamou de burra, de como fala? Barbeira, eu ia falar bárbaro, de barbeira, uma mulher veio e me xingou de barbeira porque eu bati o carro. Eu tô inventando tudo isso, tá? Isso não aconteceu. Eu quero dizer que, assim, a gente vai conseguir ter evidências concretas para provar isso para nós. Quando a gente está falando de uma falsa memória, a falsa memória ela é uma construção da nossa mente. Então, assim, mesmo quando eu lembro do acidente que realmente aconteceu, se tivesse acontecido, a minha memória ela vai construindo isso, ela vai construindo. Quando a gente fala de uma falsa memória, é o toque tentando fazer essa construção. Então, até mesmo quando a gente passou por algo, a gente não tem exatamente na nossa mente a gravação do que aconteceu. O que se dirá quando é uma falsa memória? O que eu posso te dizer em relação à falsa memória? Não sei qual é o tema. Vamos supor que seja toque de relacionamento. O que você vai olhar? Olha, essa falsa memória é a única coisa que tem na minha vida ou eu tenho ao redor, olha, eu sou uma pessoa que tem pensamento intrusivo, eu sou uma pessoa que fica com dúvidas, eu sou uma pessoa que fica insegura. Você é um toque de relacionamento, tá? Tô inventando. Eu sou uma pessoa que tem que ficar checando, eu tenho que ficar buscando reasseguramento. Então, olha, a gente tem um monte de sinalizadores de que a gente tá falando de um transtorno. Será que a falsa memória só não é mais um sinalizador? Eu te diria para olhar isso, assim, que se os teus pensamentos ficam te acusando daquilo e agora você tá com essa memória, então talvez isso seja só mais um sintoma, só uma maneira do teu pensamento intrusivo estar se manifestando, criando essa imagem na tua mente. Então, assim, se a gente não tem evidências concretas, se você não tem isso registrado 100%, e mesmo quando acontece, tá? Não fica 100% registrado bonitinho na nossa mente, é uma construção. O que se dirá numa falsa memória? Então, o que eu te diria para começar? Faça a tua terapia, tá? Mas o que eu te diria para começar, Ana, é você olhar assim, ó, o que mais eu tenho que me sinaliza de que talvez eu tenha um transtorno? Então, talvez eu possa concluir que essa falsa memória é só mais um sintoma desse transtorno. Diria também, olha para a tua história de vida, você é essa pessoa que tem esse histórico, esse padrão de comportamento e de agir dessa forma, como a forma que você agiu supostamente nessa falsa memória, tá, Ana? Então seria isso. Raul Felipe diz o seguinte: boa noite, Leila, gostaria de saber sobre as práticas integrativas no tratamento do toque. Eu também gostaria de saber sobre práticas como Ho'oponopono, se ajudam ou atrapalham toque supersticioso. Faço tratamento com a medicação e terapia, faço tratamento, qual medicação e terapia eu tenho? Feito práticas integrativas. Qual
Não sei se você está me perguntando ou só está dizendo que você toma medicação, tá? Então, Raul, em relação às práticas integrativas, algumas a gente tem no SUS, né? Quais são essas práticas, né? Não tô falando que elas são boas pro toque, eu tô explicando para quem não sabe o que é isso, tá? Prestem atenção. Não tô falando que vocês têm que fazer isso, não tem que fazer, mas o que é prática integrativa? Ah, quando fala, por exemplo, de acupuntura, de constelação familiar, de yoga, de, sei lá, aromaterapia, musicoterapia, sei lá, essas coisas, tá? Ah, qual é boa pro toque? Você tá me perguntando. Vamos lá. O que é bom pro toque é tudo que tem evidência científica. Essas coisas não têm evidência científica para toque. O que talvez disso pode ter alguma evidência? Quando a gente fala de meditação, tá? Qual meditação é boa pro toque? Mindfulness. Mindfulness é uma meditação muito boa. Leila, eu faço, pra mim não funciona. Então, pra você não funciona, então você para de fazer. Vê se você fez certinho. Não funciona, não gosto, tudo bem. Mas o que eu te diria dessas coisas um pouco mais soltas, eu te diria mindfulness. Todas essas outras coisas, pula fora. O que funciona para o tratamento do toque? EPR, Exposição, Prevenção de Respostas. Quem que pratica isso? Um psicólogo da TCC. Psicólogo que faz terapia cognitivo-comportamental pratica EPR. Isso é o que tem melhor evidência. Mas, Leila, eu quero algo para complementar, eu já faço EPR. Tá, se no teu caso você já usa medicação, caso tenha indicação, né? Beleza, se você já usa, se você me perguntou qual medicação, está escrito qual. Eu não posso te indicar medicação, né? Primeiro que eu não sou médica, não sou psiquiatra. Segundo que, né, é super antiético alguém indicar uma medicação assim. Mas espero que você tenha me falado aqui que você toma medicação e faz terapia. Então, assim, das práticas integrativas, você me perguntou, do Ho'oponopono, né? Se ajuda ou atrapalha. Você falou toque supersticioso. Eu não sei qual é teu toque, mas eu acho, tá? Eu acho que dependendo do toque, eu não sei se é o teu toque, você vai analisar com bastante crítica o que eu vou te falar, assim. Mas dependendo do toque, talvez pode ser ruim, no sentido de que alimenta uma crença de que o meu pensamento tem poder. Então, em alguns toques, eu acho que é ruim. No teu toque supersticioso, você vai avaliar. Quando você faz essa prática de ficar repetindo as coisas, não, eu mereço isso, eu não sei o que, eu tô inventando. Leila, eu me sinto muito fortalecida, eu me sinto encorajado para vencer o toque. Então, eu acho que no teu caso, talvez te faça bem. Então, você vai ter que ver como você se sente depois. Se essas práticas, elas alimentam uma ideia de que é só pensar que aí eu vou realizar, então não é algo bom. Mas não, Leila, olha, eu penso, aí eu me sinto mais encorajado, eu vou e faço valer, eu tenho atitudes, não é só pensamento, eu tenho atitudes mais encorajadoras, mais fortalecedoras, aí tudo bem. Então talvez é algo que te faça bem. O que eu te diria é, foca em mindfulness. Mindfulness é uma coisa que vocês podem focar. Além disso, Leila, além disso, o básico, sono de qualidade, dormir bem. Eu sei que muitos pacientes que eu tenho toque dormem muito tarde, acordam muito tarde. Se o teu trabalho não exige isso, por exemplo, tem um paciente que ele tem o toque, ele trabalha com a área da música, então ele trabalha de madrugada, ele vai para festas e trabalha de madrugada. Então, no caso dele, não tem como ele dormir cedo todos os dias. Mas, se você não tem necessidade de ficar acordado até tarde, tente cuidar de um sono de qualidade, alimentação, né? Não precisa ser uma alimentação perfeita, mas tentar comer coisas boas dentro do possível e também atividade física. Fazendo isso, fazendo tua terapia, tomando teu remédio e mindfulness, a gente já tem um combo muito legal para ter uma qualidade de vida muito melhor. Camila de Oliveira, quais seriam as origens do toque? Quais remédios seriam os mais adequados? Continue, são muitos os poucos especialistas e ir tão fundo nesse tema, gratidão. Obrigada, Camila. Como eu sempre digo, não tenho uma especialização em toque. Tenho muita experiência, assim, mas não tenho um título de especialista, tá? Então, eu não gosto de me intitular, porque é antiético a gente dar um título que a gente não tem. Não sou especialista em toque, embora acho que todos vocês me considerem, mas um título, um papel escrito eu não tenho, tá? Só pra vocês saberem. Quais são as origens do toque? Sempre que a gente fala de um transtorno mental, e o toque é um transtorno mental, a gente fala que todos os transtornos mentais, eles são multifatoriais. Isso significa dizer que as origens dele, as causas, são vários fatores. Fatores ambientais, fatores do meu ambiente, fatores sociais, fatores psicológicos, o meu jeito de enxergar as coisas. Então, quem tem toque tem um jeito muito específico de pensar. E isso pode ser uma causa do toque, uma das origens. Fatores biológicos, no sentido de alterações na química do cérebro. Quem tem toque tem uma química alterada. A gente está falando de estruturas do cérebro de quem tem toque. Eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Se quiser procurar. Acho que é Qual é a Causa do Toque, eu acho que é o nome. Então, fatores na estrutura. Eu tenho áreas,
Uma pessoa que tem toque, ela tem áreas no cérebro dela que hiperfuncionam. O que é isso? Funciona demais. As áreas relacionadas à detecção de perigo, elas estão hiperfuncionando, como, por exemplo, o córtex orbitofrontal. Então, é uma área que está hiperativada. Então, a parte biológica, a parte genética, a herdabilidade. Então, por exemplo, eu ter tido um familiar, aumenta a minha chance. Mas, Leila, necessariamente meu filho vai ter? Não, não é necessariamente, não é uma regra, mas é um dos fatores. Lembra que são vários fatores? É um dos fatores. Então, a gente tem todos esses fatores, tá, Camila, que concorrem entre si, e aí se somam e podem desencadear um toque. Às vezes eu tenho genética, mas eu não tenho os outros fatores, então não vou ter toque. No outro vídeo eu aprofundo mais. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, é só pedir no comentário desse vídeo de hoje. Quais remédios seriam os mais adequados? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. É uma classe, esses são os mais indicados. São chamados de antidepressivos, mas eles funcionam muito bem para toque. Para toque, a medicação tem que ser em doses mais elevadas, não se começa com uma dose elevada, o médico vai aumentando devagarzinho, mas normalmente tem que ser doses mais altas. Em alguns casos, além dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, em alguns casos os psiquiatras colocam também um antipsicótico. Mas Leila, eu tô psicótica? Não, o antipsicótico potencializa esse remédio aqui. E aí ajuda a diminuir mais as obsessões. Então pode ser tratado, né, de maneira geral com antidepressivos, mesmo que você não tenha depressão. Leila não tem depressão. Eu não tô falando que vocês têm depressão. O que eu tô falando é que o tratamento para toque é com antidepressivos, principalmente esses da classe de inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Em alguns casos põe antipsicótico e, dependendo aí do caso, colocam-se ou outras classes, enfim, trabalha-se com algum raciocínio clínico que o psiquiatra vai ter. E a tua última... e aí foi isso. Então respondi suas dúvidas, Camila. Dani Almeida, isso, Dani Almeida. Leila, muito obrigada pelo seu trabalho, imagino que você já saiba, mas vou reafirmar. Você é uma excelente profissional, muito humana, empática, inteligente, obrigada pelo seu tempo e dedicação em nos ajudar, mandou coraçãozinhos e palminhas. Muito obrigada, Dani, obrigada de coração. Tenho uma ideia, não sei se eu tenho certeza do quanto é importante meu trabalho para você, mas eu tenho uma ideia que seja importante sim. Então, obrigada, sempre é muito bom ouvir isso, eu amo receber feedback, seja positivo ou não, eu amo receber, então obrigada por isso, Dani. Mudei aqui um pouquinho o ângulo para vocês não ficarem enjoados já do vídeo. O JS Monteiro, sempre presente aqui, sem palavras, esse vídeo foi ótimo, como sempre suas analogias são incríveis e claro, muito importante. Obrigada, Leila, mandou um coraçãozinho, eu que agradeço, eu sempre lembro de vocês que sempre estão aqui presentes e fico muito grata de verdade e espero realmente que toda a terça do toque, que todos os meus vídeos no Instagram, que todo o meu trabalho de alguma maneira sirva a vocês e lembrem-se que não é só isso, tá? Vocês precisam, né, fazer o tratamento de vocês, mas eu fico muito feliz de saber que tá sendo importante pra vocês, tá? Obrigada, JS. Vamos lá. Anabel Silva. Oi, Leila, tenho pensamentos horríveis com tudo. Antes só tinha com temas específicos. Agora tenho a todo momento, com tudo. Até assistir no telefone é uma tortura. Agora está pior. Hoje mesmo fui tirar o carrinho de bebê do meu filho de um lugar da sala para colocar em outro. Ele estava sentado no chão comendo, ele é bebê, e durante o momento que estava tirando o carrinho do lugar, veio uma voz que era audível, estranha, era como se estivesse na minha mente e disse, quero te ferir. O carrinho dele está com defeito e nesse momento estava tentando afastar, mas por conta desse defeito ele parece não sair do lugar, tá? Ele ficou preso. Parece ficar mais torto. É aquele carrinho que você controla com a mão. Enfim, fiquei assustada com essa voz e sinto culpada por ter pensado dessa forma, mesmo sem programar, porque não programei, só veio à minha mente involuntariamente. Tenho medo de chegar perto dele, de abraçar, fico mais longe possível. Tenho medo o tempo todo de errar, de fazer mal. Anabel, você carregou esse bebê durante 8, 9 meses na tua barriga, né? Depende aí do tempo que foi a tua gestação. Você deu o alimento, se ele estava ali sentado no chão comendo alguma coisa, enfim, você deu o alimento para ele, você está proporcionando brincadeiras para ele, você comprou o carrinho ou pediu para alguém comprar esse carrinho, você está cuidando, você está zelando por essa criança, né? Não sei se você é de alguma língua espanhola ali, imagino que talvez seja, ou se você é brasileira mesmo, mas assim, zelando, cuidando, zelar é cuidar, você está cuidando dessa criança. O que eu tentaria investigar, tá, Anabel? Quando você falou uma voz audível, quando a gente fala de voz audível, como se eu estivesse escutando de verdade, a gente precisa investigar um pouco melhor. Mas, assim, você não acreditou nessa voz, você se sentiu culpada, você se sentiu mal, você se afasta do teu filho. Então, tudo isso mostra pra nós que, assim, você não quer machucar ele. O que eu te diria é que pena que você tá se afastando dele. Eu entendo que você tá se afastando porque você tá com medo de machucar, mas você não vai machucar. Tudo que você faz é cuidar. Você tá preocupada com o teu bebê. Então, eu te diria, faça teu tratamento, Anabel, porque não é justo também você perder a infância do teu filho por conta de pensamentos mentirosos. Eu te diria pra gente investigar um pouco mais essa coisa da voz audível,
mas talvez foi só a forma que você interpretou, veio, quero te ferir. Eu tentaria investigar, assim, com alguém, sentar com um psicólogo, um psiquiatra, para tentar entender, mas de qualquer forma, você tá se sentindo mal com esses pensamentos, são pensamentos que você me disse que são horríveis, então pode ficar tranquila, não é você não é uma pessoa ruim, você não é uma mãe ruim, você não é negligente, pelo contrário, você foi tentar tirar o carrinho, tá, aconteceu isso, travou, ele não andou, ele entortou, mas você em nenhum momento pegou esse carrinho e jogou no teu bebê, você não fez nada contra o teu bebê. Eu não vou ficar dando exemplos para não te dar gatilho, pra você não ficar ansiosa. Mas assim, você não fez nada de ruim contra o teu bebê, você tá com medo, você tá aqui, você escreveu esse textão aqui com medo de prejudicar. E isso mostra para nós o quanto não é você, é esse pensamento que a gente precisa tratar. Como todos os toques que eu tô lendo aqui, é um pensamento que precisa ser tratado para quê? Principalmente para que você não se prive, para que você não perca tempo da tua vida, que você não perca aí o desenvolvimento do teu filho em nome de pensamentos que não estão te falando a verdade, tá bom, Anabel? Procura ajuda e fica tranquila, não é você. Tenta investigar o que é para você tratar da forma mais correta possível, mas sem dúvidas não é você, sem dúvidas você não é essa pessoa ruim que você tá achando que é. Fica tranquila. E se você for de fora, saludos. Vamos lá depois, quem temos? Isa Santos. Leila, tenho toque de relacionamento, tudo que eu faço acho que estou traindo ou desrespeitando a minha namorada. Ao mesmo tempo, tenho baixa autoestima, muitas vezes quero que as pessoas me vejam, porém, sempre que tenho esse sentimento, acho que estou traindo ela. Além disso, tudo que eu faço, eu tenho que contar para ela. Se eu olhar para alguém, eu tenho que contar. Estou há dias nessas compulsões, de falar as coisas com ela pensando que a estou desrespeitando. Já faço terapia e tomo remédio. Que bom. Gostaria de saber uma outra solução para parar as compulsões de vez. Obrigada pelo conteúdo, você ajuda sempre. Isa, parar de vez não é o que a gente recomenda. A gente fala de parar de forma gradual. O que eu te diria? Na tua terapia, se você estiver fazendo já TCC, vocês vão trabalhar IPR, vocês vão fazer uma listinha de todas as compulsões que você tem e você vai começar a reduzir gradualmente. Eu acho que a gente precisa esclarecer conceitos, né? Quem tem toque de relacionamento e alguns outros transtornos além do toque, tem às vezes dificuldade de entender conceitos básicos. Eu gosto de colocar as coisas em caixinhas, né? Embora não seja tão organizada, mas eu acho que aqui pro toque funciona bem eu pensar em caixinhas. Vamos lá, uma coisa é, Isa tem baixa autoestima. Logo, ela quer ter a atenção das pessoas, ela quer ser desejada, ela quer que as pessoas achem bonita. E isso não é uma coisa só de quem tem baixa autoestima, é do ser humano querer se sentir muitas vezes pertencente, respeitado, desejado, mesmo que ele esteja num relacionamento. Claro, uma coisa é eu querer que as pessoas me achem bonita, outra coisa é eu pegar e postar uma foto de biquíni para as pessoas aqui no nosso terceiro do toque me achar bonita e comentar alguma coisa. É diferente. Ah, Leila, tá, isso no meu caso, tá, que eu tô produzindo conteúdo, eu tô trabalhando aqui, tá? Isso é totalmente incoerente. Uma outra pessoa no Instagram dela, de boa, mas eu tô falando de mim, eu tô dando esse exemplo. Então, ainda que eu seja casada, ainda que não esteja com uma baixíssima autoestima nesse momento, eu fico feliz se alguém me acha que, te achei muito inteligente, te achei parecida com a Cléo Pires, eu acho a Cléo Pires bonita. Hoje eu vou ficar feliz, se alguém me achar bonita, eu não vou achar ruim, vou achar bom. E isso não significa que eu tô desrespeitando meu marido. Mas eu quero que as pessoas me olhem. Tá, você tá andando com... Não sei qual que... Eu não posso julgar aqui, né? Mas assim, mas vamos supor. Você é a pessoa que anda com roupa fechadinha o tempo todo. Agora tá andando com decote, tá andando só com roupa sensual pra todo mundo olhar? Não, obviamente que eu tenho certeza que não é isso. Se é da tua prática, se é normal você andar de decote, é da tua cultura, aí tudo bem, é teu normal. Mas assim... Você não está fazendo nada mais, acredito eu, Isa, para provocar a atenção dessas pessoas. Quando você diz, eu quero que as pessoas me olhem, é porque talvez você está buscando essa validação, porque como você não está se sentindo bonita, boa, capaz, suficiente, você espera isso dos outros. E isso, de verdade, isso não é traição, isso não é desrespeito. E é isso que eu falo de vocês tentarem entenderem conceitos básicos, que o que é traição efetivamente, o que é desrespeitar efetivamente. Então, por exemplo, eu pegar e ficar flertando com algum seguidor aqui, sendo que eu sou casada, tenho filha. Isso é desrespeitar. Agora, porque um seguidor falou, Leila, você... igual tô lendo só essa primeira frase aqui da próxima comentário que eu li. Leila, você é gigante. Putz, achei legal. Não sei se é um homem, mas talvez seja. Eu ainda não li o comentário. Sim, é o garoto sorridente. Tô lendo ali. É o garoto sorridente. É um homem, tá? Gostei que ele me chamou de gigante. Significa que eu tô desrespeitando meu marido? Se ele falasse que você é bonito, tá? Ok, obrigada, garoto sorridente, você me achou bonita. Beleza, mas... Entendam, gente, que as coisas têm caixinhas. Você, Isa, ter baixa autoestima é uma coisa. Agora, e aí inclui essa coisa de querer ser vista. Muitos de vocês, quem de vocês não tem isso? Que acha legal quando alguém acha bonito. Às vezes a gente fica sem jeito, a gente fica envergonhado, tem gente que não sabe nem agradecer, muda de assunto.
Mas vocês não gostam quando alguém acha vocês bonitos? Mesmo que vocês sejam casados, que vocês estejam num relacionamento? Uma coisa é eu achar bonito, outra coisa é eu ficar me insinuando pra pessoa me achar bonita, sabe? É diferente. Esse que vocês precisam entender, tá? Isso é uma caixinha. Outra caixinha é, eu tenho o toque de relacionamento faz eu achar que eu tô traindo minha namorada. E aí eu fico o tempo todo buscando essa validação dela, esse reasseguramento dela. Então você tem que trabalhar toda essa insegurança, tá, Isa? Inicial, seja insegurança em relação ao toque, seja insegurança em relação à baixa autoestima. Leila, como eu faço pra parar com as compulsões? Devagarzinho você vai parar de contar pra tua namorada tudo que você tá vendo. Eu, Leila, traí meu marido. Aí tudo bem, faz sentido eu contar. Agora, porque alguém me olhou ou porque eu olhei alguém, de novo, vamos voltar pra premissa básica. Não é isso que é traição, não é isso que é desrespeitar. Então, se isso não é traição, não preciso falar isso. E não sei como que a tua namorada lida com isso, mas sim. Então, precisa começar a reduzir esse comportamento de ter que ficar contando tudo pra tua namorada, de ter que ficar buscando essa validação o tempo todo. E aí, eu não sei quais são as outras compulsões que você tem, Thaisa, mas a gente começaria pensando nisso, assim, quais são as compulsões, qual é menos difícil e começar a reduzir essa coisa de ter que ficar contando tudo pra ela, porque a gente precisa entender o que é desrespeitar, o que é trair de fato. Esse conceito do toque, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu sempre falo pra vocês, não é no que o toque diz que vocês têm que pautar a vida de vocês. E eu ficar pautando as minhas decisões de contar algo ou não pra minha parceira ou pro meu parceiro, com base no que o toque diz, isso não é algo lógico, tá? Então isso é algo que é fruto de uma coisa patológica, é fruto de um toque, que é fruto de uma doença, e não é com base nisso que vocês têm que pautar as decisões, as atitudes de vocês na vida. Próxima é do garoto sorridente. Leila, você é gigante, eu queria que falasse um pouco sobre pensamentos aleatórios que são ruins. Eu sou o garoto sorridente, não sei se lembra, claro que lembro, de outro vídeo, tá, pessoal? Quem não tá entendendo a piadinha interna é de outro vídeo nosso aqui que, fazendo esse tipo de vídeo, ele fez um comentário lá que daí eu chamei ele de garoto sorridente, por conta do comentário dele. E seus vídeos têm me ajudado bastante, sinto uma melhora, graças a Deus. Que bom, fico muito feliz. Mas às vezes eu sinto medo de entrar no Instagram para que não venha pensamento repugnante contra ninguém. E eu tenho uma melhor amiga que amo muito, de uma amizade desde a infância. E a gente briga bastante, normal. Mas desde que o toque apareceu, deixa eu ver o tempo, tá? Desde que o toque apareceu, às vezes tenho medo que venha um pensamento horrível contra ela, quando a gente briga. Isso me causa uma dor, tristeza e angústia profunda, que dá vontade de morrer. Tipo, eu realmente tenho um medo absurdo. Tipo, de verdade mesmo. Não acho que seja um medo, é como se fosse algo inadmissível pra mim. É tão horrível que causa angústia profunda, porque é sobre alguém que amo. Por mais que eu tenha seguido os seus conselhos, que é só toque, realmente, às vezes a gente sente e percebe que o toque que não tem nada a ver com a gente. Mas às vezes, Leila, é cada coisa horrível, cara. Pô, mano. Aí pronto, eu lembro que ele tinha umas gírias. Pô, mano, chega a ser triste, isso não é justo, velho. É que se fosse possível, eu queria nascer de novo, porque eu era um cara normal. Eu sou um homem que se preocupa e pensa muito nos outros. E sempre penso na segurança dela e da minha família. Mas de um tempo pra cá, eu tenho reparado que isso é só coisa aleatória do toque. Às vezes tô jogando game e vem um pensamento nada a ver. Aí penso, velho, que nada a ver. E consigo viver a minha vida normal. E me sinto bem, às vezes incomoda. Mas tento viver a vida mais leve. E obrigada por cada vídeo, você é incrível, valeu demais. Valeu, garoto sorridente. Obrigada. Ó, gente, vocês não colocam o nome, daí eu não sei o nome de vocês. Quando tiver vídeo assim, se quiserem colocar o nome pra eu chamar pelo nome, daí se quiserem. Se não, se tá legal desse jeito também, tudo certo. Então, garoto sorridente, o que eu posso te dizer? Deixa eu ver o que tinha aqui que eu ia comentar. Ah, do Instagram. Você tem medo de entrar no Instagram e ter pensamentos ruins contra alguém. Vamos fazer esse exercício de exposição? Entra no meu Instagram e se permita ter pensamentos ruins contra mim. Eu estou te autorizando, estou te permitindo. E todos vocês, eu estou permitindo vocês, autorizando vocês a terem pensamentos ruins contra mim. Tá tudo bem. Porque assim, deixar de entrar no Instagram é uma evitação, né? Você não tá entrando, você tá evitando. Se você fica evitando, você não vai conseguir lidar com a ideia de estar no Instagram e lidar com o pensamento. Então, se permita entrar no meu Instagram, fica um tempinho lá, olha o vídeo, lê algum post que eu fiz, sei lá, olha meus stories, se tiver stories no dia. Entra no Instagram, fique lá, aí você vai começar a ter pensamentos ruins. Aí você vai pensar, poxa, olha o tamanho do texto que eu escrevi pra Leila, falei pra Leila que é gigante, isso sou eu. Isso sou eu, o garoto sorridente sou eu. Esse outro lado que tá aqui xingando a Leila, tomara que a Leila morra, tomara que a filha da Leila morra. Isso não sou eu. Isso é um pensamento aleatório, chamando do jeito que você chamou, tá? É um pensamento aleatório, é um pensamento intrusivo. Tô comendo palavras já. É um pensamento intrusivo do meu toque. Não sou eu. Se não sou eu não vou deixar de fazer por conta de algo que não sou eu. Mas Leila, minha amiga, às vezes eu brigo com a minha amiga. Lembra das caixinhas? Uma coisa é, briguei com a minha amiga, estou chateada com a minha amiga. Isso é normal.
Agora eu tô tendo o pensamento que ela morra. Tá, eu briguei com ela, mas agora é outra caixinha do toque. O toque tá dizendo que eu quero que ela morra. Eu não quero que ela morra. Eu quero que ela vá cagar. Eu quero que ela, sei lá. Eu quero que ela fique brava, que ela fique triste também por eu não estar falando com ela. Sei lá, isso é uma caixinha. Igual da nossa amiga ali, da Isa, né? Ela realmente tem baixa autoestima e ela quer que as pessoas olhem ela. Mas isso não significa que ela tá provocando situações, sei lá, pra atrair a namorada dela. Ela quer que olhem ela no sentido de validade, admirar, não no sentido de, sei lá, sexualizar, né? Acredito que seja isso, Isa. E aqui é a mesma coisa, garoto sorridente. A gente tem sim. Briguei com a minha amiga, estou chateado com ela. Mas isso não entra no desejo de que ela morra. Porque esse desejo que ela morra, que ela fique ruim, que aconteça algo de ruim, isso é outra caixinha, a caixinha do toque. A caixinha do toque não é algo que representa vocês, é algo que está na mente de vocês, porque vocês têm essa doença, porém o conteúdo que está sendo dito aqui, que você está chamando de aleatório, isso não te representa. Então você pode perceber que você vai ter sim pensamentos ruins contra ela, mas porque o toque está se aproveitando, ele está invadindo, ele está saindo da caixinha dele e está invadindo a outra caixinha, mas isso não é você. E faz o exercício de entrar no Instagram, entra no meu, começa devagarzinho, ó, a Leila me autorizou, a Leila entende sobre isso, tá tudo certo, entra um dia, entra outro, até que essas coisas se normalizem. O pensamento vai vir, mas você vai tentar deixar o pensamento vir e entender que é só barulhinho aqui dessa outra caixinha que é do toque. Tá bom, garoto sorridente? Obrigada pelo comentário. Vladimir Borba, seu trabalho é excelente, ainda bem que temos você para ajudar-nos. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Gratidão, Leila, mandou muitos corações. Obrigada, Vladimir, fico muito feliz que eu já faça parte da vida de todos vocês aqui. Brigadão. Pessoal, agora vamos à pergunta do Paulo Renato. Ela tá bem longa, mas tenham paciência que ela pode ser bastante valiosa para muitos de vocês. Então vamos lá, ele diz o seguinte: olá, Leila, gostaria de compartilhar um caso de toque e quem sabe sugerir um vídeo a partir dele. De modo geral, observa-se que o toque se ancora em pensamentos obsessivos sobre circunstâncias improváveis ou com ínfima probabilidade de serem verdadeiras, perfeito, ou seja, muito distantes da realidade. Isso torna mais fácil a possibilidade de desmentir o toque. Perfeito, Paulo. Porém, quando se apresenta um toque de relacionamento de ciúme retroativo, ou seja, do passado, onde os pensamentos obsessivos são sobre fatos reais, vividos pela outra pessoa e compartilhados por ela, aí entre parênteses, por causa da constante busca de informações e questionamento produzidos pelo toque. Como fazer para desmentir o toque? Entendo que uma coisa são os fatos vividos pela pessoa e outra coisa é o significado dos fatos criados pelo toque, que tende a ser bastante exagerado, julgativo e depreciativo. Ainda assim, é difícil diferenciar os fatos do significado, pois quando se tenta ignorar os pensamentos obsessivos ou contestá-los como mentiras, o argumento mais forte do toque é justamente esse. Como pode ser mentira se aconteceu de verdade? Essa não é uma ilusão como nos outros casos de toque. Então o toque dele usa esse argumento. E o problema é que conviver com esses pensamentos parece alterar a forma como se vê o outro. Muitas vezes perdendo o respeito, a admiração e sentindo um desprezo. É um verdadeiro inferno, pois o relacionamento em si não tem nada de errado. Vou repetir. O relacionamento em si não tem nada de errado. E então fica essa egodistonia constante. Um relacionamento maravilhoso no presente, mas um passado inaceitável do ponto de vista do toque. Não se consegue ter segurança sobre quem o outro é de fato, pois é como se existissem duas versões simultaneamente, uma desprezível e outra adorável. Surge o medo de que, se não combater esses pensamentos com as compulsões mentais de contestação, análise e reafirmação, se acabará deixando de amar e admirar o outro, e então o relacionamento estará fadado ao fim. Também há a culpa por ver e julgar o outro dessa forma, ainda que isso seja contido para si mesmo. A culpa por olhar a quem se ama com desprezo, às vezes tratá-la dessa forma. Se tiver algo a compartilhar sobre isso, quem sabe em um vídeo específico, eu ficaria muito grato. Paulo, é hoje que vamos falar sobre esse caso, não é um vídeo específico, porém, né, vamos responder essa dúvida sua. Primeiramente, queria dizer que você escreve super bem, você tem um raciocínio muito, muito bom mesmo, muito bom, você tem como eu posso dizer isso assim, mas você tem acredito que uma vivência nesse universo aí da psicologia de alguma maneira, seja através de terapia, não sei, se você é da área, não sei, mas assim, percebe-se, nota-se o quanto você realmente é bem entendido em tudo isso que você colocou, e pra você deve ser muito mais difícil, porque assim, a pessoa que sabe disso tudo que você acabou de falar, e ainda assim,
não consegue encontrar meios para refutar o toque, é ainda mais difícil. Mas vamos lá, quem sabe com algumas palavras que a gente pode trocar aqui, seja eu ou seja a galera aqui nos comentários, quem sabe a gente pode te ajudar de alguma forma. Paulo, tudo que eu falei anteriormente vale para você também. E a gente vai partir de algumas premissas, né? Eu percebo que às vezes a gente precisa deixar bem claro, né, de onde a gente está partindo, porque a gente precisa partir sempre dos mesmos conceitos, para então a gente julgar algo como certo ou errado, desprezível ou agradável ou amável. Então, o que eu falei em relação a Isa lá atrás, o toque de relacionamento dela, também se aplica a você de certa maneira. Como? Primeiro, a lógica das caixinhas. Olha só, tem algumas informações que eu não tenho sobre o relacionamento. Então, algumas eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil para quem não tem esse tipo de toque, porque o que eu explicar aqui vai ser muito digerível para você vai conseguir digerir muito bem, compreender muito bem, mas para quem não tem esse toque talvez fique um pouco grego. Então vamos traduzir aqui, dando alguns exemplos, algumas coisas eu vou dar exemplo da minha cabeça e quando eu fizer isso eu vou deixar claro. Então assim, ó, os conceitos das caixinhas que eu trouxe anteriormente também se aplicam a você. O que significa isso? Primeiro, é um fato que a tua namorada teve algum tipo de atitude no passado dela que te desagradou no teu presente? Sim. Então, é um fato que a minha namorada agiu de uma forma que eu questiono, ou que o meu toque deprecia e questiona. Isso é um fato, ponto. Então, a gente está na mesma página, a gente está partindo do mesmo lugar, concordando que sim, houve algo que não te agrada, então a gente não está falando de uma ilusão e de uma mentira que o toque está criando, como por exemplo, quando o toque diz que algo de ruim vai acontecer porque alguém usou, sei lá, preto ou determinada cor, ou porque deixou de fazer alguma coisa. Ok, ponto. É um fato que a tua namorada fez isso. Agora a gente tem uma outra caixinha, a caixinha do toque. O toque ele faz o quê? Ele pega esse fato que ocorreu, que aconteceu, e ele faz você acreditar que isso torna a tua namorada desprezível ou perigosa. Então ele começa a lançar o julgamento dele, o olhar dele entre aspas, porque não é uma pessoa, o olhar dele entre aspas, e faz você começar a misturar um pouquinho os itens das caixas. Então, é verdade que a minha namorada fez isso, mas o fato dela ter feito isso não significa que ela fará novamente. Então, agora eu vou estabelecer alguns princípios para nós, para ficar mais fácil essa conversa. Primeiro princípio, todos nós, Paulo, temos passado. Todos nós. E como a gente está falando de um passado, é um período, obviamente, lá atrás, onde a gente provavelmente era diferente em alguns aspectos. Algumas pessoas nem tanto, outras mudaram muito. Não estou falando de mudanças físicas, eu estou falando de mudanças de ideias, mudanças de atitudes, mudanças de maturidade. Então, o primeiro princípio que eu queria trazer para você é que assim, todos temos um passado. E todos nós podemos ter algo deste passado que a gente não se orgulha tanto, que é o que talvez aconteça em relação ao teu namorado. Assim, isso nos leva ao segundo princípio. Ainda que eu tenha tido um passado, ele não determina o meu presente e o meu futuro. Presta atenção, Paulo. Ainda que eu tenha tido um passado, isso não determina o meu presente e o meu futuro. E o que eu quero dizer com isso? Porque é aí que eu tô te pegando. Que o fato da tua namorada ter agido daquela maneira, que eu não sei o que ela fez, ela traiu o namorado, ela foi tóxica, ela fez um suruba, ela fez um homenagem, sei lá o que ela fez, que você tá achando, que o teu toque tá achando tão desprezível. Mas é algo que socialmente não é tão valorizado e obviamente ele deve ser mais julgado socialmente. Então assim, o nosso segundo princípio, ele já diz muita coisa e talvez ele já, entre aspas, assim, ó, já vai matar ali muita coisa do teu toque. Sim, a minha namorada fez isso, mas o fato dela ter feito isso não significa que ela agirá desta maneira hoje. Por quê? Porque lá no passado a gente tinha uma cabeça diferente, a grande maioria de nós. A gente tinha um grau de maturidade provavelmente inferior, uma maturidade, eu digo, também emocional. E se eu tenho menos maturidade emocional, provavelmente eu me desregulo mais, ou provavelmente eu acabo descontando em outras coisas, ou eu acabo provavelmente agindo de maneira impulsiva. E a gente pode ter N fatores que podem levar a gente a agir de forma impulsiva, seja um transtorno ou seja algum outro fator. E além disso, a gente não pode desconsiderar a importância do meio, né, Paulo? O ambiente, o meio onde eu estou inserida, muitas vezes pode normalizar atitudes que hoje talvez eu entendo que são repugnantes, atitudes que eu me envergonho delas, mas que talvez lá no passado era
normal. Então, eu te diria para você olhar para a história da tua namorada considerando esses aspectos que eu tô te trazendo. E aí, beleza, eu vou trazer a frase que o teu toque traz, né? A obsessão. Como pode ser mentira se aconteceu de verdade? Essa não é uma ilusão como nos outros casos de toque. Aí a gente mata o teu toque. Não é mentira, toque. É verdade, ela fez isso. Ponto. Ah, mas ela fez, ponto. Ela fez. Porque você já perguntou 1000 vezes, ela já fez questão de te explicar 1000 vezes. O que ela fez está feito. Vou dar um exemplo para ver se ajuda um pouquinho. Vamos supor que lá no passado, eu traí meu namorado. Eu tinha um namorado e eu traía ele. E aí hoje, o meu marido, ele fica muito inseguro em relação a isso, porque ele acha que eu vou traí-lo também. Só que assim, as coisas não são determinantes. Ainda que eu tenha traído meu ex-namorado lá no passado, traí, ponto. Isso é verdade, ponto, toque, não tem o que você dizer. Então vamos pegar aqui exatamente a tua obsessão. O que o teu toque alega pra você e por que tá sendo difícil pra você rebater isso? O toque diz, como pode ser mentira se aconteceu de verdade? Essa não é uma ilusão, como nos outros casos de toque. O que a gente vai fazer pra gente quebrar as perninhas do toque? O que a gente faz? Não é violência, mas assim, quebrar as pernas, então é ter um argumento mais assim, matador, vamos dizer assim. O que a gente vai fazer pra quebrar as pernas do toque? Como que ele diz? Mas como é mentira se aconteceu de verdade? Pronto, aconteceu de verdade. Você tá certo, moço. Toque, você tá certo. Sim, aconteceu de verdade. Aconteceu. A gente não colocou isso na primeira caixinha? A gente já partiu desse pressuposto de que sim, ela fez isso. Ponto. Calma, uma coisa de cada vez. Ponto. Ela fez. Onde que o toque tá te pegando, Paulo? É onde ele pega muito de vocês, embora né, em toques diferentes, mas eu vejo muito isso. Às vezes o toque, eu sempre falo isso, às vezes o toque se aproveita de algo que é verdadeiro e a conclusão daquele algo é errada. Então, exemplo, no toque de contaminação, parece que não tem a ver com o teu, mas tem a ver. Vamos lá. Toque de contaminação. O toque me diz o seguinte, o fato desse chinelo estar sujo, eu estar segurando esse chinelo, para alguém que tem toque de contaminação, vai ser algo muito aversivo, porque automaticamente o cérebro dessa pessoa vai estar gritando perigo, 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 perigo. Mas lembra que o toque se aproveita de algo que é um fato e tira conclusões erradas. E é o que está fazendo com o Paulo. É verdade que esse chinelo está imundo e a Leila está passando a mão? É verdade. Agora, o que o toque diz? Meu Deus, a Leila tem que lavar a mão imediatamente. Se a Leila estivesse na minha frente, eu não ia cumprimentar ela. Nossa, nunca mais eu vou poder cumprimentar a Leila se um dia eu encontrar ela na rua, porque olha o que ela fez, ela tá encostando a mão no chinelo. Olha que imundo, e ela tá passando a mão e não é cenográfica essa sujeira. É que eu liguei a luz, que já tá final da tarde aqui, eu tô o dia inteiro gravando em parcelas esse vídeo, gente. Pra vocês verem como eu quero responder todo mundo. É sujeira de verdade, tá? Aí assim, é verdade que esse negócio está imundo? É verdade que eu passei a minha mão? É verdade. O que o toque de contaminação diria? Leila vai o quê? O quê, gente? Fala. Escrevam. O quê? Vou me contaminar? Vou pegar minha mão, vou cozinhar para minha filha, vou matar minha filha? Algo de muito grave vai acontecer aqui. E aí, o que eu quero dizer pro Paulo? Que assim, é fato que esse chinelo está imundo? É fato. Agora, é um fato que eu vou morrer por conta disso, Paulo? Se eu passar a mão no rosto, vocês vão ficar muito incomodados. Vão? Deixa. Mas eu não vou lavar a mão. Vamos seguir aqui. Não vou passar a mão no rosto, porque agora não estamos falando de toque de contaminação. Então, é um fato que o chinelo está sujo. O Paulo não está mais entendendo nada. O que eu quero dizer com esse exemplo? O chinelo está sujo. É um fato. Mas a conclusão que o toque tira está errada. Não é porque o chinelo está sujo que eu vou morrer. Pode ser que, sei lá, obviamente não é limpo, obviamente, sei lá, no máximo, talvez o quê? Eu pego uma virose? Se eu pegar, tá, gente? Se eu pegar. Se eu passasse a mão no rosto, na boca, sei lá, se eu comesse uma bolacha aqui com essa mão suja, não vou morrer por conta disso. Então, assim, o toque faz isso. Ele pega uma situação e ele faz vocês tirarem uma conclusão que, ao meu ver, é uma conclusão equivocada, uma conclusão errada. No caso do Paulo, você não vai contrariar o teu toque dizendo que isso não aconteceu, Paulo. Não é esse o nosso ponto. A gente não tá aqui inventando nada, a gente trabalha com evidências aqui. A gente trabalha com a verdade. E a verdade é que, sim, a sua namorada fez aquilo. Mas não é porque ela fez que ela não pode ter mudado. Até porque eu não sei, que pena, né, que eu não sei o que exatamente ela fez, que a gente poderia ser bem específica aqui no nosso exemplo. Mas não é porque ela fez o que ela fez que ela continuará fazendo, porque se ela é essa pessoa que continua fazendo, talvez você não estaria com ela hoje. Então, você colocou muito bem, você colocou palavras, né, de forma muito assertiva, muito adequada. E eu repito, ainda que ela tenha um passado, isso não vai determinar quem ela é hoje. Você não pode abrir mão daquilo que você tem hoje.
daquilo que vocês construíram hoje, daquilo que ela é hoje na tua frente, por conta de quem ela foi um dia no passado dela. Todos nós temos um passado. E não é porque ela lá atrás fez algo que hoje é... Nossa, agora que eu vi. Nossa, essa resposta é gigante. Não é porque lá atrás ela fez algo que significa que ela vai fazer novamente. Por quê? Porque existem outros elementos na tua relação que te fazem enxergar quem ela é. Então, é normal que o toque tente acusar ela, porque isso tem toque de relacionamento, é normal que o toque tente acusar ela de algo, é normal que o toque tente colocar ela na caixinha do desprezível. Mas tem um lado seu que tá enxergando ela como agradável. Há algo que a tua namorada faz que ela tá acertando contigo. Então, o que a gente vai ver? Se esse algo que ela faz é suficiente para aquilo que você quer nesse relacionamento. E eu acho que a coisa mais básica aqui é assim, a gente aceitar, essa é a palavra, aceitar que ela fez isso no passado dela. Eu sei que não é fácil, e eu sei que para alguém tão inteligente quanto vocês que eu tô te falando é algo muito simples, mas eu não quero ser simplista, eu quero te dizer que assim, o grande lance é a gente aceitar que as pessoas tiveram um passado. E quando eu aceito que meu parceiro, que minha parceira teve um passado, eu vou tentando dar menos espaço pro toque, para esse ciúme retroativo. A pessoa está escolhendo estar contigo. Isso importa muito para quem tem problema de ciúme. Muito. É uma escolha. Alguém pegou uma faca, colocou no pescoço da tua namorada e obrigou ela a ficar contigo, Paulo? Não. Então, ela está escolhendo estar contigo. Então, não importa o que ela fez lá atrás, importa quem ela é hoje na tua frente. Não importa. Então, não quero me prolongar muito mais, que vocês já vão me matar. Então, assim, essa história de que a gente tem duas versões da pessoa, isso só se confirmaria, isso só seria verdade se ela fosse duas pessoas hoje. A partir do momento que eu aceito que uma pessoa teve um passado e que no passado ela agiu de uma maneira que ela não se orgulha e que eu não me orgulho, eu consigo entender que algumas coisas coexistem. Coexiste uma pessoa que lá atrás cometeu crimes, que, sei lá, cometeu coisas graves, roubou, matou, e que hoje é alguém da igreja realmente crente, fé e que segue certinho a religião da pessoa. Coexiste, isso pode acontecer. Ah, mas matou. Tudo bem, pode ser que tem pessoas que mataram, que continuam matando, que vão continuar matando, que não vão mudar nunca. Porém, existem pessoas que mudam. Existem pessoas que pagam pelos seus crimes e mudam. Se uma pessoa que cometeu um crime muda, não estou dizendo que todas mudam, mas algumas mudam sim. Se uma pessoa que cometeu um crime muda, por que a tua namorada, que parece ser uma pessoa incrível, que vocês têm um relacionamento maravilhoso usando suas palavras, por que ela não é digna de você aceitar a mudança dela? Não é você que não está aceitando, é o toque. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, quem é o toque para ditar alguma coisa na vida de vocês, uma patologia, querendo determinar o que é aceitável ou não é aceitável no teu relacionamento? Quem a tua namorada é, como é a relação de vocês, isso deve importar mais. Você já disse que não tem nada de errado. Como que eu vou ignorar isso que você está me dizendo, que não tem nada de errado, que eu tenho uma pessoa muito bacana ao meu lado, uma pessoa agradável, e eu vou dar corda porque o toque está me dizendo? Isso é um exercício, Paula, é difícil, mas é um exercício de você tentar trabalhar essas premissas que eu trouxe aqui. Isso não define a tua namorada. É a primeira caixinha. Aquilo que aconteceu não define quem a tua namorada é hoje. Se ela continuar agindo hoje do jeito que ela agiu lá no passado, beleza, isso está definindo ela. Mas Leila, ela não está agindo assim, então a gente não pode deixar algo que lá do passado perturbar o que a gente tem aqui no presente. O que está acontecendo aqui importa. Se ela mudou, a gente não está falando de um padrão de comportamento, a gente não está falando de alguém que tem um padrão e que continua agindo da mesma forma. É igual alguém que trai. Lá atrás, traiu uma vez, não sei se esse é o caso. Traiu, ok. Se a pessoa decidiu perdoar, daí é com a pessoa. Não sei se acha certo ou errado. Decidiu perdoar, beleza. Pode ser que essa pessoa mude. Agora a pessoa me traiu uma vez, me traiu duas, me traiu três, tudo bem. Não tá muito fácil ali pro lado da pessoa. Então assim, a pessoa não tá ajudando. Agora não, foi uma situação que aconteceu, nem era comigo, era outro parceiro. Gente, vamos aceitar que as pessoas tenham passado. Mas que o que importa é quem ela é hoje na tua frente. Para de usar as lentes do toque, Paulo. Use os seus olhos, os olhos da lógica, da razão, que eu vi que tem bastante, tá sobrando em você lógica e razão. Usa ela para determinar e o mais importante, aceita que ela teve um passado. Isso por si só já vai te ajudar muito. Aí temos a Neide Barbosa, colocou: oi Leila, assistindo o vídeo de terça no domingo, ando meio atrasada, kkk. Mas sempre te acompanhando, tá? Isso que importa, Neide, é importante você assistir. Adoro quando vocês assistem na terça, mas o importante é que até no domingo você lembrou e ainda teve a oportunidade de fazer o comentário para dar tempo de eu estar gravando hoje. Então ela coloca: o toque é horrível, terrível. Agora na minha gravidez ele tem tentado de todas as formas tirar minha paz. Até remédio eu tô tomando para ansiedade, mas sei que não só o toque, isso não tá mais me abalando como antes. Só um desabafo mesmo, obrigada pelo carinho e atenção de sempre.
Obrigada, Neide. Primeiro, parabéns pela tua gravidez. Eu acho que eu já te dei, né? Eu acho que no Instagram você deve ter feito uma perguntinha, se eu não me engano. E aí eu acho que em algum momento eu te dei parabéns pela gravidez, se eu não me engano. Mas assim, parabéns pela sua gravidez. Às vezes a gente precisa usar os recursos que a gente tem. Se tá difícil de gerenciar essa ansiedade sem remédio, tá tudo bem. Tenho certeza que o médico que te deu esse remédio avaliou o teu caso, viu? As tuas condições, se você tá grávida, então te deu um remédio que seja seguro na gravidez. O toque, ele tenta, né, de todas as formas, tirar a paz de vocês, mas assim, o que eu vou dizer pra você é o que eu diria pro Paulo. Não deixa a graça, não tô falando de religião, tô falando graça, de gostoso, o prazer. Não deixa o toque roubar a graça do presente com medo de algo que possa vir a acontecer no futuro ou de algo que aconteceu no passado. A gente precisa fazer o exercício que é difícil de estar no aqui e agora. Então, assim, o toque vai tentar, Neide, te fazer ficar com medo de X, Y, Z, mas busque usar os recursos que você já desenvolveu, seja na tua terapia, de coisas que você tem aprendido. E pelo que você me falou, assim, você está conseguindo de alguma maneira entender que é só ele. Mas assim, o mais importante que eu posso te dizer, assim, bem resumidamente, não deixa o toque roubar a graça desse momento. Você está grávida, você está vivendo um momento muito diferente para nós mulheres. A gente está gerando uma criança. O nosso corpo está tendo a capacidade de ser lar de uma criança. E isso é muito incrível, se você parar para ver que poxa, eu tô fazendo, né? O meu corpo tá permitindo que o outro corpo tenha um coração, tenha um pulmão, tenha rim, um pulmão, espera que 2, tenha rins, tenha 5 dedinhos aqui, 5 dedinhos aqui. Cara, é muito incrível isso. Então, assim, não deixa o toque roubar a graça disso. E por fim, nossa última pergunta, Eduarda Ferreira. O pior é que cada vez o pensamento vem junto com o sentimento, uma carga emocional muito grande e vai só piorando. Eduarda, isso é uma premissa básica da terapia cognitivo-comportamental. A gente realmente acredita que a maneira com que a gente pensa afeta como a gente se sente e como a gente se comporta. Então, é esperado que o pensamento venha acompanhado, sim, de uma carga emocional. Aí, o que a gente vai ver, né? Tentar avaliar cada situação por cada situação. Então, eu não sei exatamente aqui se a gente está falando de um sentimento como culpa, como medo, como ansiedade, ou se é alguma outra coisa. Mas, avalie a situação como um todo. Não vou conseguir te explicar melhor, porque eu não sei que tipo de sentimentos a gente está falando, se são desagradáveis ou não. Mas vamos supor que sejam sentimentos desagradáveis, né? Vamos lembrar que, sim, vai vir a ansiedade. Vai vir a culpa, vai vir o nojo, mas isso está sinalizando algo para mim. Então, isso está de alguma maneira me falando sobre os meus valores. Então, se eu tô com nojo agora de passar a mão no rosto, eu passaria por vocês, tranquilamente. Mas se eu tô com nojo de passar a mão inteira no rosto agora, é porque eu prezo pela questão da higiene, da limpeza, sei lá, prezo por isso. Então, por isso que eu tô com nojo de passar a mão no rosto. Mas se tivesse que passar, tudo bem, eu passaria. Então, eu tô com o pensamento, minha mão está suja. Não acho que está contaminada, está suja. Pode ser que esteja contaminada? Pode, mas vai. Acho que é mais provável que esteja só suja, não sei. E a gente vai lidar com essa incerteza, porque é isso que a gente trabalha no toque. Aí, beleza. Se eu tô com nojo de passar, vem um pensamento, olha, tua mão está suja, você tá passando a mão no teu cabelo, você não vai lavar o cabelo hoje. Aí vem tudo isso. Se eu tô com nojo é porque tá falando sobre isso, sobre o quanto pra mim é importante a higiene, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, os nossos sentimentos, eles também falam algo pra nós. Se eu tô ficando ansiosa diante da ideia de que eu vou machucar minha filha, de que eu falei alguma coisa de errada pra alguém, de que eu atropelei alguém, poxa, isso tá falando de mim, da minha integridade, do meu caráter, e etc, etc. Então, vamos tentar olhar nossas emoções como algo que está tentando nos comunicar algo. Pessoal, eu não tenho ideia de que tamanho que vai ficar esse vídeo, porque eu gravei parcelas. Tô desde de manhã, já são que horas? 5h56 da tarde, tô desde de manhã gravando em partes. Grava, atende, almoça, grava um pedacinho, atende. Assim, fui parcelando esse vídeo de hoje porque tá bem longo, então vai ficar bem longo. Tentei ficar mais em paz aí com o tamanho, porque eu queria realmente responder todos vocês com bastante carinho. Eu, do fundo do meu coração, espero não ter passado nenhuma pergunta, nenhum comentário de ninguém, só respondi do último vídeo, como eu bem comuniquei, mas eu acredito que eu respondi todo mundo. Me contem o que vocês acharam, deixem um comentário, realmente deu bastante trabalho fazer esse vídeo hoje, então se puderem colocar o like. Leila, não estou inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber toda vez o aviso de que entrou um vídeo novo no canal. Deixem um comentário aqui de vocês, o que vocês acharam, falei alguma coisa errada, interpretei algo errado, interpretei certo, enfim. Coloquem aqui embaixo, se vocês puderem dar sugestões para os colegas aí, do que eu falei, o que vocês concordam, gente, Paula, é isso mesmo, Isa, é isso mesmo, João, é isso mesmo, enfim. Coloquem aqui embaixo, fiquem bem à vontade
vontade que aqui a gente tem uma comunidade, tá bom, pessoal? Olha, gente, o que estava parcelado vai continuar mais parcelado ainda. Percebi agora, hoje é terça-feira, hoje vai ser a terça do toque, eu percebi que tiveram 2 perguntas que eu não respondi, então eu vou responder elas, e teve mais uma pessoa que fez uma pergunta durante a madrugada, ou durante a noite, não sei, eu vou responder também. Lô pergunta o seguinte: Leila, você poderia fazer um vídeo sobre o toque solipsista / existencial, por favor? Lô, eu não sou filósofa, então vou explicar do que eu entendi, do que eu pesquisei, porque eu não conhecia sobre o solipsismo. O solipsismo é uma doutrina dentro da filosofia que considera que a única coisa real é a nossa própria mente, a nossa própria consciência. Então ela considera que todas as coisas ao nosso redor, os objetos, as pessoas, os eventos, nada disso existe. Tudo isso não passa de uma mera projeção da nossa mente, uma ilusão, de repente um sonho. Só que o que acontece? Uma pessoa que tem toque existencial, o toque dessa pessoa se aproveita, como eu falei nos outros casos, que o toque se aproveita de algo que é real e a conclusão é distorcida. Então, assim, o toque ele se aproveita dessa doutrina que não é uma regra, não é uma verdade absoluta, é uma hipótese intelectual, não é uma coisa que as pessoas adotam como uma verdade. Então, o toque existencial é um toque que faz, naturalmente, a pessoa questionar: e se nada disso for real? E se eu não existir de verdade? E se eu nunca descobri o sentido da vida? E se Deus não existe? E qual que é o meu propósito? Enfim, a pessoa começa a fazer perguntas muito existenciais. E aí, qual que é a grande diferença, né, que vocês precisam entender, separando em caixinhas? Quando a gente fala de filosofia, não sou filósofa, por favor, me corrijam, se eu estiver deixando de trazer alguma informação importante, mas quando a gente pensa no campo da filosofia, a gente está falando de um campo que vive de perguntas, né? Então não é uma coisa que está vindo carimbando uma coisa, uma verdade absoluta para você, diferente do toque. Então, quando a gente pensa na filosofia, a gente está falando de algo, né, que tem um tom muito mais de curiosidade intelectual do que uma coisa debilitante como a gente tem no toque. No toque, a gente não está falando de uma curiosidade sobre tentar entender a natureza das coisas, como Sócrates fazia no passado. A gente não está falando disso. Na filosofia, né, a gente tem o quê? Essa ideia de tentar explorar os limites do conhecimento. Eu quero entender assim, como eu sei que outras mentes existem? Só que a pessoa começa a fazer leituras, debates, perguntas, reflexões, mas ela consegue parar quando ela quer. Não é uma coisa que gera uma dúvida debilitante. Não. No toque, a gente está falando de algo que gera angústia, que gera medo, que gera uma necessidade urgente de ter certeza de tudo e de algo que se aproveita de uma outra caixinha ali. Lembra que o toque faz isso? Ele se aproveita de algo que já existe, mas a conclusão é errada. Ele se aproveita de que realmente existe essa discussão, não é uma verdade absoluta, é uma teoria, é uma discussão dentro da filosofia. Ele se aproveita disso para virar um gatilho para esse ciclo infinito de obsessão e compulsão, porque nisso aí a pessoa começa a ter uma série de compulsões para ficar pesquisando as coisas, para ficar tendo certeza das coisas. Então o toque existencial é esse toque que vai fazer eu me perguntar: será que, qual que é o propósito da vida? Será que eu estou encontrando sentido na vida? Será que Deus existe mesmo? E se nada disso for real? Enfim. Aí, quando a gente pensa nesse tipo de toque, né, algumas exposições que poderiam ser feitas é a pessoa assistir conteúdo, claro, faça com um psicólogo, com ajuda, tá? Não é assim de forma aleatória. Eu vou pegar, vou fazer isso que a Leila falou. Não, tem que ter um método. Por isso que a gente tem que fazer terapia. Então, assim, alguns tipos de exposições. De repente, eu assistir vídeo sobre isso e não ir buscar uma certeza. Eu assistir, não ficar uma hora pesquisando ali no Google alguma coisa. Eu assistir algum conteúdo sobre, sei lá, sobre religião, e não ir perguntar para alguém para tentar ter certeza de tudo. O grande lance aqui é vocês aprenderem a lidar com a incerteza. Então é aprender a não ter que ficar buscando compulsivamente essa resposta, porque nem os filósofos ficam dessa forma compulsiva buscando essa resposta. Então a gente entende que a grande questão é a aceitação radical da incerteza. Eu entender que, olha, esse é o pensamento do meu toque, não é um fato. Eu vou deixar ele passar sem responder. Que nem eu imaginar que esse pensamento é como se fosse uma nuvem que está passando lá no céu. Eu fico observando, eu não vou me agarrar na nuvem, não vou me pendurar na nuvem, eu simplesmente vejo a nuvem passar. A gente pode também reconhecer que nós não temos 100% de certeza de tudo. Quando eu vou trabalhar, quando eu vou, sei lá, ir para o mercado, eu não sei se eu não vou ser atropelada, eu não sei se alguém vai bater no meu carro, eu não sei se não vai dar problema no meu cartão, eu não sei nada disso, mas eu não tenho 100%, ou seja, eu não tenho 100% de certeza, mas ainda assim a gente age apesar da incerteza da vida. Então a gente reconhecer que, olha, a gente pode viver apesar da incerteza da vida, também ajuda bastante. A gente também entender que assim, olha, eu não preciso resolver essa dúvida agora. O meu toque está insistindo que precisa ser resolvido de forma urgente.
Mas calma lá, eu posso conseguir devagarzinho trabalhar o mindfulness, reconhecer que é só um pensamento, ou observar o pensamento sem ter que me engajar com ele. Porque a grande questão aqui no toque existencial é vocês conseguirem aceitar essa incerteza e tentar conviver com ela, tentar normalizar que todos os cérebros têm pensamentos assim que podem ser estranhos e que meu cérebro só está tendo algum pensamento que é estranho agora e que eu não vou me agarrar a ele, vou deixar ele passar. Se você assistir meu vídeo de mindfulness, pode ajudar bastante. Elisângela pede para falar sobre toque de pensamentos. Ela sofre com isso há 25 anos, uma vida inteira, né, Elisângela? O toque de pensamentos, de maneira geral, é um toque onde a pessoa fica com as obsessões da mente e de maneira geral não tem compulsão, é o chamado toque puro. Mas o que eu sempre digo para vocês é que às vezes parece que vocês só têm a obsessão, só têm o pensamento e não tem a compulsão. Então eu sempre digo assim, avalia se aqui internamente não tem alguma compulsão mental. Exemplo, vem o pensamento, vamos supor que é que nem o da Lô, dizendo assim, será que Deus existe mesmo? Aí na minha cabeça eu fico repetindo, não, se o mundo existe, Deus existe. Deus existe, porque não é possível que tudo isso exista do nada. Então assim, se eu fico repetindo, isso já é uma compulsão. Se eu fico checando alguma coisa na minha mente, já é uma compulsão. Então tenta observar isso, tá? E Elisângela, para você vai funcionar bastante técnicas de mindfulness, se você puder pesquisar meus vídeos aqui sobre mindfulness. Se alguém puder escrever nos comentários mindfulness, para quem não souber como escreve aqui pra gente nos comentários, por favor, mindfulness, para quem precisar pesquisar, porque a ideia é que vocês consigam fazer o que eu falo sobre desfusão, eu consigo entender que é um pensamento, é difícil, tá? Não acho que é fácil. Separar e entender que é só um pensamento, eu não vou ficar agarrada nele, e eu posso usar as técnicas de mindfulness para tentar me separar desse pensamento, para conseguir de alguma maneira enxergá-lo como um pensamento, e não como algo que eu sou. Minha mente está dizendo e está emitindo esses pensamentos esquisitos e estranhos, mas isso não significa que eu tenho que fazer algo a respeito. É difícil, é trabalhoso, mas a gente pode se desagarrar deles. Elisângela, você está falando de um toque há 25 anos. Eu não sei se você faz tratamento com remédio, mas seria muito importante você buscar psiquiatra e com certeza fazer terapia também, tá bom? E eu vi também que hoje à noite o Paulo Sérgio fez um comentário aqui, deixa eu ver, queria que você falasse um pouco, uma pergunta, né? Queria que você falasse um pouco no outro vídeo sobre quanto a gente se sente culpado por coisas que acontecem. Tipo, eu tenho medo de acontecer alguma coisa ruim. Aí quando acontece algo, eu fico angustiado, pensando, será que foi culpa minha? Será que eu tive um pensamento ruim? Então, Paulo, o que acontece? Dentro do toque, a gente tem uma crença chamada de responsabilidade excessiva. Então, pessoas que sofrem de toque, de maneira geral, não todos, mas a grande maioria, vai ter um senso de responsabilidade muito aumentado. O que significa isso? Vocês vão sentir uma culpa muito maior do que vocês de fato têm. Então, vocês, de maneira geral, vão enxergar os fatos e vão automaticamente, quem tem responsabilidade excessiva, vão automaticamente se sentir responsáveis por aquilo. Então, por exemplo, alguém ficou doente, aí eu penso, nossa, eu tive um pensamento ruim, um mau pensamento com aquela pessoa, então se essa pessoa ficou doente foi por minha causa. Alguém morreu, eu penso, nossa, eu pensei nessa pessoa ontem, eu acho que fui eu que causei isso. Então assim, também um outro erro que tem aí é essa ideia de que o pensamento de vocês tem poder. E aí, por achar que o meu pensamento tem poder, então você coloca, será que aconteceu alguma coisa ruim? Será que eu tive um pensamento ruim? Vocês acham que porque eu pensei algo, isso vai ter o poder de fazer com que algo de ruim aconteça para outra pessoa? Isso é impossível, não tem como isso acontecer. Então vocês podem pensar um monte de coisas ruins sobre mim, não vai ser isso que vai fazer com que algo concreto aconteça, exceto se alguém vir aqui, me derrubar dessa cadeira, me matar, me esfaquear, sei lá, fazer alguma coisa. Tirando isso, não vai ser um pensamento. Então, quem tem toque tem esses erros de pensamento, acreditar que tudo é culpa deles, ignora, né? Quem tem toque acaba ignorando que existem outros fatores que concorrem entre si, que se somam e que causam as coisas. Então, por exemplo, vamos supor que alguém teve um mau pensamento agora nesse vídeo comigo, pensando assim, tomara que a Leila fique doente. Ou a Leila vai ficar doente, sei lá. Veio um pensamento na cabeça de vocês, um mau pensamento, pensamento ruim, intrusivo, sei lá. E aí, vamos supor que eu fique doente. Aí vocês pensam, viu? Aí vamos supor que terça que vem eu tô gravando doente pra vocês. Vocês falam, viu? Eu tive um pensamento ruim contra a Leila e agora ela tá doente. Vamos lá, gente. O que faz a Leila ficar doente? A Leila, sei lá, a Leila tem uma filha pequenininha, a filha dela frequenta a escola, na escola a filha dela tem contato com um monte de crianças, as crianças compartilham coisa, comem coisa do chão,
tem 1 milhão de motivos para a Leila ficar doente. A Leila pode estar com o sistema imune dela mais baixo, pode estar com pouca vitamina, pode estar faltando alguma coisa importante no corpo dela. Tem 1 milhão de fatores que podem fazer com que a Leila fique doente. É sobre isso que eu quero que vocês entendam no toque, que quando vocês se sentem culpados, vocês precisam fazer o exercício de se perguntar quais são os outros fatores que podem ter causado essa situação. Então, a Leila ficou doente. Aí, porque eu tive um pensamento, ok, vou deixar aqui essa hipótese. Quais são as outras? A Leila talvez comeu uma coisa estragada, a Leila, sei lá, talvez teve contato com uma pessoa doente no supermercado, sei lá. A Leila tem uma filha pequenininha que frequenta a escola, que pode ter pego algum vírus e passou para ela. Enfim, tem um monte de hipóteses. No toque, vocês têm a tendência de achar que é culpa de vocês. Mas isso é a lente do toque, não é uma coisa que é um fato, tá, Paulo? É isso, que bom que deu até para acrescentar a tua pergunta. Agora a gente retorna para finalizar com a parte do vídeo que eu finalizei ontem. É isso, desculpa, o vídeo tá longuíssimo, mas seguimos, espero que seja útil. Obrigada pela atenção e nos vemos na nossa próxima terça do toque. Até lá, tchau, tchau!